Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no terceiro dia da maratona de lives do mês de março. Esse mês a maratona vai até dia 11, sábado. Depois a gente dá uma paradinha e só volta em abril. Que maravilha, né? Bom, para quem vem acompanhando, estamos aí recebendo muitos autores e muitas autoras nesses últimos dias, feito muito sorteio, um espetáculo, gente. Essa maratona tá uma delícia. E agora a gente vai conversar com a escritora Marciana Lima. Lembrando que hoje tem live até às 10 horas da noite, tá? Com muita gente boa. Nossa autora já entrou aí, né? Então já vamos bater papo, que eu gosto de bater papo. Marciana, querida, vou enviar o convite para você. Oi. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja muito bem-vinda ao meu projeto de lives do mês de março. Muitíssimo obrigada, tá? Olha, eu que agradeço. Seu projeto é incrível, Monique. Eu tenho sempre acompanhado as lives, não só as suas divulgações. Assim, incrível. Que bom que você gosta, fico muito feliz. Tem escritores nacionais que se abrem para o projeto, que disponibilizam o tempo de vir aqui falar sobre os seus livros, que isso é o mais importante. Eu acho que a ideia e o objetivo é esse. Então, quando alguém, um escritor ou uma escritora aceita, eu fico muito feliz. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade de ler o teu livro. Aliás, parabéns pelo teu livro e a oportunidade de divulgar a tua obra, tá, querida? Obrigada. Eu fico feliz que você tenha gostado. Me diz uma coisa, tua primeira live literária? É a primeira vez. Pra falar a verdade, eu acho que eu não levo muito jeito, né? Eu não levava, a gente acaba aprendendo de tudo um pouco. Mas é a primeira live, vamos lá. Olha, eu vou te falar que fazer live é prática, né? Você começa meio assim, daqui a pouco você está levando uma live que é um espetáculo. E falar de literatura é muito bom, né? Principalmente quando é o nosso livro. Aí que é melhor ainda, né? Você é de qual lugar do Brasil? Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Apesar de ser no Ceará. Você mora em Minas há quanto tempo? Eu moro aqui desde os 3 anos. Então, eu praticamente me naturalizei mineira. É mineiro, então, né? Eu adoro Minas. Eu ainda vou largar todo no Rio de Janeiro para ir para o interior de Minas. Tenho família. Adoro a cachaça de Minas, adoro o torresmo. Tudo de Minas eu gosto. Os mineiros. Ai, gente. Não, mas é muito bom. As cachoeiras que a gente tem, os lugares que a gente tem em Minas. Tudo em Minas é maravilhoso, né? Que terra boa. Agora, esse ano vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro. Você pretende vir? Conhece o Rio ou não? Não, eu não conheço. Tenho planos de ir porque eu tenho pessoas que eu conheço que moram aí. Minha madrinha mesmo é do Rio de Janeiro. Então, assim, né, o convite para ir na casa dela já até inspirou, eu acredito. Mas eu pretendo Bienal e vem. Sim, eu pretendo ir. Mas vamos ver, tá nas mãos de Deus. Se você conseguir vir, manda mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Tá bom, pode deixar. Maravilha. Agora, me fala uma coisa, teu livro físico tá aí nas tuas mãos ou não? Não chegou ainda. Não chegou ainda. Gente, eu queria mostrar para vocês
a capa desse livro. Menina, essa capa tem tanta mensagem nessa capa. A primeira vez que eu olhei a capa do teu livro, eu falei, cara, que livro é esse? Primeiro, porque parece que, à primeira vista, eu vi sangue se diluindo todinho na água. Quando eu terminei de ler o livro, eu já tive uma outra percepção da tua capa. Esse teu livro foi publicado de maneira independente ou foi por editora? Não, eu publiquei de maneira independente. Eu trabalhei nele em 2022. Eu passei 2022 assim, um ano completamente para mim. Então, eu trabalhei nele em 2022, fiz a revisão, diagramação, a capa foi eu também que fiz. Então, tipo assim, aí só que ele já estava pronto em dezembro. Eu falei assim, não vou publicar esse ano. Vou publicar assim que entrar 2023, eu publico. Aí eu publiquei, eu tive oferta de editoras. Mas é aquela coisa assim, eu não vou publicar agora por editora, porque eu não me agradei das propostas. Então, eu publiquei de forma independente. Quer dizer, você fez a diagramação, a revisão, a capa. Publicação independente, gente, é isso aí. O escritor ele tem que se virar nos 30. E não é só... as pessoas acham que é um trabalho... pouco trabalho publicar livro, não é, não. O escritor tem que escrever, tem que revisar. Se não tem como, tem que fazer ele mesmo. Eu não sei fazer capa. Eu adoraria aprender a fazer capa, fazer as minhas capas. Eu não consigo, já fiz curso, já fiz isso, e não entra na minha cabeça. Então, quando eu me deparo com uma escritora, ou com um escritor que consegue fazer todo o processo editorial sozinho, gente, é um espetáculo, você está de parabéns. Porque o teu livro está muito bem feito. Como é que surgiu essa ideia dessa tua capa? O livro em si, ele tem muita emoção, né? Então, eu imaginei assim, bem, por um livro que eu quero mostrar para as pessoas que eu sangrei de dentro para fora, então ele tem que já mostrar, eu quero sangue realmente na capa. Eu quero que ele traduza o que dentro dele vai estar. Aí eu tive a ideia, eu fui buscando, fui fuçando imagens, isso aqui não é, eu não quero casal na capa, porque o livro não tem nada disso, eu não quero nada disso, eu quero realmente que ele traduza o que no livro tem. Aí eu falei assim, bem, eu quero sangue na capa, vamos buscar a imagem certa. Espetáculo. Agora, esse nome que você deu, O Naufrágio das Palavras, que eu nunca disse. Como é que surgiu esse título? Eu escrevi a maior parte dos textos, né? Aí eu fiz, bem, eu ainda não tenho como eu estou dizendo assim, obviamente escrevi o livro todo, mas eu escrevi o texto, o texto todo do livro e não tinha o título. Aí eu imaginei, assim, bem, tem muita palavra aqui que eu estou dizendo a primeira vez e que eu não disse nem para as pessoas envolvidas, então tá aí. Aí eu estava sentada escutando uma música e sabe quando dá aquele estralo? Tá aí, o naufrágio das palavras que eu nunca disse. Porque tem palavras que você não consegue dizer. Eu sou boa em escrever, mas se eu for dizer para a pessoa, olha, assim, eu tenho que treinar muito para poder dizer, colocar da boca para fora o que eu digo, o que eu preciso dizer. Então, ele surgiu nisso. Assim, aquela sensação que ela está naufragando, né? Ou seja, eu coloquei para fora. Esse ponto que você levantou aí agora foi muito legal, porque existem pessoas que não sabem se comunicar verbalizando. Então, elas têm que escrever. Né? A gente está falando da escrita. Pode ser pintura, pode ser compondo, enfim. Mas aqui a gente está falando de escrita.
as pessoas têm uma grande dificuldade em expressar os seus sentimentos. E elas acabam realmente naufragando em sentimentos, se afogando em sentimentos e coisas que elas não dizem. Quantas pessoas a gente conhece que adoecem por não conseguirem expor sentimentos através das palavras. E aí não procuram uma forma alternativa de colocar aquilo para fora. A gente que escreve, a gente coloca para fora escrevendo. E aí dá livro de poema, de poesia, dá romance, dá um monte de coisa, um monte de história que a gente conhece. Então, quando eu li esse Naufrágio das Palavras que eu nunca disse, tanto a capa quanto o título é muito forte. E o teu livro é a prova de que... Eu li o teu livro, assim, eu não conseguia largar o teu livro. Porque você passou tanto realismo, tanta intensidade nas mensagens das páginas que vinham uma... Eu não conseguia parar de ler teu livro. E quando eu terminei, eu falei assim, cara, acho que eu vou ler de novo. E não consegui ler de novo, porque eu tive que ler outras coisas. Mas eu quero teu livro físico, assim, pra deixar na cabeceira da minha cama, sabe? Porque realmente... Agora, você falou que publicou ele em 2023. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? O livro em si eu levei uns 3 meses. Ali teve textos que eu lapidei, que eu levei um pouco a mais de tempo, que a gente escreve e depois chega cortando, né, as palavras em excesso. Então, se eu for contar, realmente uns 6 meses escrevendo o livro. Então, esse processo de lapidação, a primeira escrita, depois você vem, lapida ele, até ele sair do jeito que tá agora. Eu tô vendo aqui, ele tem 146 páginas. Como é que foi esse teu processo de escrita? Você escrevia diariamente, você escrevia quando realmente estava sentindo que estava sufocando em palavras, ou quando tinha inspiração? Como é que funcionou essa dinâmica da escrita contigo? Então, eu estava escrevendo a segunda parte de um romance que eu ainda estou escrevendo. E, na verdade, as palavras, eu carreguei tanta emoção, tanto sentimento bom quanto sentimento ruim em 2022, porque os 2 últimos anos realmente foi pesado para todo mundo. Então, eu tive que parar a escrita. Aí eu sentei e disse, bem, eu vou ter que colocar para fora. Aí eu comecei a escrever. E o legal é que quando eu sentava para escrever, parecia que, sabe, pulava uma palavra atrás da outra. O pensamento, eles começaram a se coincidir. Sequência. Então foi uma atrás da outra. A escrita dele mesmo foi muito rápida. A lapidação demorou mais, mas a escrita foi muito rápida. O processo criativo foi muito rápido. Tanto que, às vezes, eu pegava o ônibus, gente, eu não dirijo. Eu tenho pavor de dirigir. Então, quando eu pegava ônibus, eu já colocava, porque eu sempre carrego um caderninho comigo, eu colocava já no celular o bloco de notas, porque sempre vinha uma inspiração. Opa, isso aqui é legal. Colocava para depois lapidar em casa. E o meu processo de escrita é esse. Que maravilha. Lapidar um texto, né? Para mim é a melhor parte. Eu escrevo, reescrevo. É cansativo. Mas depois que a gente vê o resultado, né? A lapidação de um texto é fundamental para a gente aprimorar aquilo que a gente está escrevendo. É uma das partes que eu mais gosto na hora de escrever. Agora, eu tô aqui com a tua sinopse, eu vou ler um trechinho. Não tem nem como você separar aí um trechinho para ler pra gente, né? Você não tá com ele aí. Nem o digital você tá com ele, não, né? Não, eu tenho até no meu computador. Não tem problema. Gente, eu vou ler aqui para vocês um trechinho da sinopse, o naufrágio das palavras que eu nunca disse. Talvez você tenha passado por situações cujas palavras lhe tenham faltado. Este livro não é um livro sobre recomeços,
mas ele vai te mostrar que existem situações que sim, te farão sair do chão. Vai ser como se o próprio chão se abrisse para te engolir. É um livro que vai sangrar e depois te revelar a cura. Aqui, a autora usa da própria dor para curar as feridas causadas quando você perde alguém ou talvez a pessoa que você perdeu ainda esteja viva. Mas tem aqueles que amamos, que perdemos por uma doença ou aquelas cujas vidas foram levadas de uma hora para outra e sequer conseguimos superar. Na verdade, nós apenas aprendemos a conviver com a dor. Se isso para você soa familiar, então, meu amigo, você está no rumo certo. Seja bem-vindo ao naufrágio das palavras que eu nunca disse. Você acredita que a dor é uma ótima inspiração para escrever um livro como o seu? É uma ferramenta para escrever livros como o seu? Você usou a sua dor, a sua falta, a sua saudade para produzir essa obra? Acredito. A gente vem num mundo que as pessoas, elas estão doentes mentalmente. Elas realmente sofrem muito. Então, acho que se elas usassem isso... É claro que tem pessoas que não... Elas não vão saber coordenar os pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos, eles voam. Mas se elas puderem escrever, se elas puderem colocar no papel o que elas sentem, isso já ajuda, sabe? Isso faz com que a pessoa, se ela não tenha com quem desabafar, é uma forma dela desabafar, dela colocar o que ela sente para fora e melhorar. Porque a cura é de dentro para fora. Não tem como você querer seguir em frente enquanto você não tratar o que está doendo. Você enxergar o que está doendo. Então, a dor, ela é uma forma da gente escrever, da gente se inspirar. É verdade. Você, nesse teu processo de produzir o teu livro, qual foi a tua maior dificuldade? Olha, a minha maior dificuldade foi não colocar tanto coisa pessoal negativa. Ali no momento de dor, a gente tende a ter muitos pensamentos negativos, né? E a intenção do livro não é esse. Então, a principal dificuldade foi saber peneirar os sentimentos e entender que alguma coisa acontece, mas eu tenho que usar daquilo ali para poder me reerguer. Então, eu não queria colocar para as pessoas um livro que, nossa, você não tem que ter esperança, que na verdade você tem que ter. A vida não é só coisa ruim. A gente passa por momentos bons também. E a gente tem que saber superar isso. A gente tem que saber enxergar as coisas boas. Então, a minha principal dificuldade foi tentar equilibrar o sentimento ruim e transformar em algo bom para que as palavras saíssem de forma certa. E aprendendo, né, gente? É isso aí. É usar esses sentimentos, usar a escrita como forma terapêutica de lidar com os sentimentos ruins e lidar com os sentimentos bons também, porque nem todo mundo é só feito de dor. A gente também tem as nossas alegrias, a gente tem as nossas vitórias, e escrever está muito além de só sentar e falar sobre coisas ruins. É óbvio, o sofrimento, a dor, a saudade, a morte, a perda, eu costumo dizer que realmente as obras mais lindas que eu já li até hoje foram feitas através da dor, né? Então, é uma baita inspiração. Agora, esse é o teu primeiro livro publicado ou você tem outros livros? Não, eu tenho outros livros. Na verdade, esse é o 5º livro publicado. O primeiro livro foi Relíquias da Vida, que é um livro de poesia. E ao contrário desse, eu não coloquei tanta coisa minha, mas é um livro, assim, extremamente romântico. É um livro inspirado em outras pessoas. Ali eu tenho Amores que Curam, Meu Inferno Favorito, que são 2 romances. E As Crônicas da Aninha, que é um livro de crônicas, né, de textos também. É similar a isso.
Você não tem nenhum físico aí, nada para mostrar pra gente? Nenhum deles? Então, eu tenho. Eu tenho. Vou ter que pedir um momento para poder pegar, mas eu tenho. A gente aguarda, porque eu tô doida para conhecer os outros livros, gente. Porque eu comprei para mim, né? Ainda teve gente que pediu, nossa, Márcia, você podia me dar, mas eu falei assim, gente, eu não vou, esse aqui é meu, esse livro é meu. Eu não vou dar para achei. Dá para ninguém. Eu posso te dar depois. Quando eu comprar de novo, eu posso te dar depois. Mas agora, por hora, não. Por hora, eu não vou disponibilizar ele. Então, Relíquias da Vida, que é o que eu falei, que é de poesia. Lindo. Foi você que produziu também a capa? Sim, esse foi eu que produzi. E as Crônicas da Aninha. A diferença é que a capa não foi eu que produzi. A capa eu encomendei. Mas esse livro aí fala sobre o quê? Esse livro aqui é um livro de textos... Fala sobre tudo. A maior parte dos textos eu escrevi sentada numa praça, observando as pessoas. Então, o que eu percebia das pessoas, eu colocava nos textos. Tem um em particular que eu fui fazer compra no supermercado, estava lá não é propaganda, gente, mas estava lá no Carrefour, na fila do caixa para pagar, e tinha um carinha. Eu falei assim, nossa, ele me chamou a atenção pela beleza. Só que ele estava muito ansioso, e eu escrevi, tem um texto nele escrito sobre isso. Ele estava muito ansioso porque ele estava comprando cigarro. Ficou mudo aí. Ficou mudo. Tocou. Voltou? Olhando de um lado para o outro, com medo do que as pessoas estavam dizendo para ele, que as pessoas iam pensar dele, porque ele estava comprando várias caixas de cigarro. Então, eu escrevi sobre isso. Isso é só um dos textos que tem. Então, eu pego coisas assim que eu percebo, que eu capturo e passo para o papel, de forma mais emotiva, mais motivacional. Esse é um livro de cunho motivacional. Então, para quem gosta de mais voltado para autoajuda, esse é mais voltado para esse âmbito motivacional, mais para a pessoa, a autoajuda mesmo. E o outro, que tem a capa da Rosa? Então, esse aqui não. Esse aqui foram livros que eu escrevi, textos, né? Poesia mesmo. Eu escrevi ao longo dos anos. Tem textos até da minha adolescência, para você ter ideia. Ah, então leia um pra gente. Enche a gente deixa a gente com água na boca, não quer ler, agora tu vê, né? Lê um pra gente, pode ser um trechinho ou um inteiro, você quem sabe. Eu vou ler uma das poesias. Esperança. Hoje vi seu nome em uma agenda rasgada. Doces lembranças de um passado vivido. Ecos do tempo que não foram esquecidos. Onde o peito ainda sofre angustiado. Nesse jeito de amar muito meu. Nessa forma de viver insensatez. Momentos de uma vida inteira. Tão linda, um dia esquecida. Engolida pelo túnel do tempo. Que a vida não para como pensa. Sempre segue e a quem não anda. Atropela-se na ciranda da vida e numa esperança covarde, aguardamos por dias sempre parados, sem nada fazer, somente olhar para o vento que passa como uma brisa e leva ao infinito o seu cordel de pensamentos, tão cantante como um soneto, tão poético como um poema, lindo como a chuva, puro como as ondas do mar. Esperança e ação, duas palavras ligadas ao coração. Agora, 5 livros aí publicados, tem coisa no forno, tem coisa saindo aí para esse ano de 2023. Como é que tá isso?
Tem, tem. Eu estou escrevendo agora, vai ser um romance, né? Por toda a vida, você e eu. Espero a primeira parte dele já está pronta, né? Eu vou escrever, estou escrevendo agora a segunda parte. E é um livro, é um romance romântico. Não tem uma pegada muito hot, como a galera hoje em dia gosta. Não tem uma pegada muito hot, mas a pegada dele é mais de dois amigos, é amizade sincera, a distância, um amor verdadeiro que o tempo tenta separar, mas não consegue. Ele tem várias intrigas, falsidade, um ambiente mais voltado para gente rica, né? Que acha que tem tudo e, na verdade, falta o mais essencial, o amor. É um livro, assim, nesse aspecto. Que maravilha! Agora, com tanto livro aí, né, escrito, com mais uma obra chegando, você em algum momento, durante todas essas publicações, vivenciou o bloqueio criativo? E se passou por ele, como é que saiu dele? Ai, Vivi. Teve um momento que eu estava escrevendo, era um conto, e não conseguia concluir. Foi até com Meu Inferno Favorito. Eu estava escrevendo Meu Inferno Favorito, que é um livro extremamente hot, e eu não conseguia concluir. Então, eu deixei um pouco a leitura, a escrita, né, de lado. E o que eu sempre faço, vou andar na praça, observar as pessoas, escuto música, assisto séries, vejo filmes, e ali a inspiração surgiu assim, de uma cena que eu peguei no meu trabalho. Assim, surgiu do nada. Tudo é inspiração dessa mulher. Vocês perceberam, né? Que tudo ela usa para... Que coisa boa, né? Bater o olho numa coisa, imaginar ali uma poesia, um poema, uma coisa para fazer um livro. Agora, como escritor independente, né? Que os livros são de publicação independente, então você já está nesse caminho aí, já tem um tempo. Qual é a maior dificuldade que você vê como escritora nacional? Principalmente nesse caminho árduo que é a publicação independente. Eu acho que pra gente, outros autores vão concordar com o que eu digo, é a divulgação, é o marketing. A gente escreve, depois a gente aprende que a gente tem que revisar, que a gente tem que ser um pouco diagramador e também capista. Outrora, quando a gente não quer, a gente até contrata um capista, né? Porque tem muitos capistas bons e há preços bons também no mercado. Ali a gente esquece que o livro, ele precisa ser divulgado. Então, eu acho que o principal de todo autor é saber usar o marketing certo. Porque o marketing para livro não é o mesmo para um produto que vende no supermercado ou numa loja. É diferente. O marketing do livro é extremamente... É difícil. O marketing é o mais difícil. Eu acho que você também concorda comigo. Eu sou autora também e é difícil. Divulgar livro é muito complicado, né? Eu pego muitos autores que não conhecem o mercado. E isso torna o meu trabalho como divulgadora mais difícil do que ele já é. Porque as pessoas têm essa consciência de que se vão divulgar o livro, automaticamente eles vão vender. E não é. A divulgação é muito diferente de vender o livro. A divulgação serve para dar visibilidade para a tua obra. Quanto mais pessoas souberem que o teu livro está no mercado, do que ele se trata, as pessoas vão à procura. Se a gente pegar uma blogueira, por exemplo, e ela resenhar o teu livro, e ela tiver 10 mil seguidores, você pode ter certeza que você vai ter no mínimo de 500 a 800 comentários dizendo o seguinte: eu não conhecia esse livro, e eu gostei da sinopse, e já vou procurar. Isso é visibilidade, isso não é venda.
Uhum. Divulgar o teu livro é diferente de vender. As estratégias são totalmente diferentes. E as pessoas não têm esse discernimento. Elas acham que vão divulgar no podcast, que vão divulgar na live, que vão divulgar com a blogueira, que não sei, e vão vender. E não é. Divulgação é constância. Você divulga hoje, amanhã você divulga mais um pouquinho. No mês que vem você fecha com outras parceiras literárias e assim você vai. Agora, para quem está chegando no mercado agora, para quem não entende do mercado, para a escritora independente que está nessa missão árdua, eles têm que se conscientizar. Divulguem os livros de vocês. Deem visibilidade para que a longo prazo eles sejam vendidos. Vocês não vão virar best-seller. Falo isso como escritora, gente. Falo isso como divulgadora. Eu tenho as minhas blogueiras também que divulgam meus livros. Se eu vendesse livro como eu divulgo, eu tava milionária. Eu tava popstar, entendeu? E não é assim. Então, quando você falou isso aí, realmente, todo sentido. A gente tem que divulgar e, a longo prazo, esperar que o livro venda. Achar o nosso público, isso que é o mais importante. Agora, qual é o conselho que você dá para os escritores independentes? Olha, para quem está iniciando e acha, nossa, eu vou... Gente, a gente não fica rico, né? Logo de cara, ou pode ser que você ganhe uma situação financeira assim, razoável. Então, eu aconselho que você estude o mercado, você veja o que e qual assunto que você é bom em tratar, para que você consiga alcançar o público certo. Você sabendo o seu público, faça um cursinho básico ou assista algumas aulas, ou até no YouTube. O YouTube está cheio de marqueteiro que ensina a fazer marketing. Então, aprenda de tudo um pouco. Entenda que você vai ter que ser, se você é escritor independente, você vai ter que ser tudo um pouco. A gente aprende muito, a gente apanha, mas a gente aprende muito. É verdade. Agora, o que o leitor pode esperar de um naufrágio das palavras que eu nunca disse? Olha, logo de cara ele vai entender que a autora passou por uma grande perda ou por grandes perdas, assim como nessa pandemia horrorosa que a gente viveu, talvez a pessoa que leia também tenha passado. Ele vai lembrar de coisas que ele já passou. E você pode até ser que você se emocione em alguma parte ou outra. Eu não descarto isso. Você pode se emocionar. Mas você também vai ter um sentimento de esperança, de que você vai conseguir dar a volta por cima e que por mais que as pessoas foram embora, a gente não está sozinho. Você não está só. Então, o sentimento principal desse livro é esse. Você vai sentir muita dor, sim. Você vai se deparar com muita dor ao longo do livro. Mas você vai encontrar também esperança. É isso. Que maravilha! Agora, eu costumo dizer, né, que antes da gente ser escritora, a gente precisa ser leitora. Como é que é a tua relação com a leitura? Ela existe? Você tem o hábito da leitura? A leitura te ajuda a escrever? Ou você não tem nenhum vínculo com a leitura? Nada, eu comecei nessa jornada minha justamente lendo. Eu lembro que eu li, na época de escola, A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. E o professor, na época, ele pediu para a gente fazer uma adaptação para um teatro. E ali foi a primeira vez que eu realmente escrevi. Porque quem fez a adaptação desse livro foi eu. Então, eu comecei ali com A Marca de uma Lágrima, depois eu fui para o Érico Veríssimo, onde eu li toda a saga dele, e ali Clarice Lispector e, né, os clássicos. Mas também tem os contemporâneos, assim como muita gente, eu li a saga Crepúsculo toda, li Nárnia. Então, o Nicholas Sparks, eu li vários livros dele. Então, assim, eu sou uma grande leitora.
E autores nacionais também, eu já li vários autores nacionais, assim, dos atuais, né? Autor independente, que eu tenho o Kindle, então eu leio pelo Kindle, assim, atualmente eu leio mais e-books do que livro físico. Eu tenho a minha estante com vários livros, inclusive, como todo bom leitor, livros que estão esperando a década serem lidos. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Mas é que, gente, eu não vou mais na leitura. Porque aí sai de lá com um livro que só vai aumentar a minha estante de livros que eu tenho para ler. Mas eu tenho vários livros em e-book que eu tô lendo mais e-book do que livro físico. Eu, assim, tinha dificuldade antes e agora me apaixonei por eles. O que você está lendo agora? Olha, agora eu tô lendo, eu vou até pegar para mostrar, porque eu levo até comigo. Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Ih, eu estava doida para ler esse livro. Fiquei adiando. O que você está achando desse livro? Porque houve um burburinho com esse livro na época que eu falei, eu vou esperar baixar a poeira, que tá todo mundo falando, para saber. Aí acabou que eu nem comprei o livro e não li. Ele fala sobre o quê? O que tu tá achando dele? É um livro muito bom. Eu, tipo assim como você leu o meu, a premissa é a mesma. Só que o meu livro ele fala de perdas mais de amizade, parentes, tem perdas amorosas? O livro não. O livro ele fala de uma perda, a pessoa perdeu um amor. Então ela tá falando sobre perda sentimental. E é um livro assim extremamente dolorido mesmo, mas é muito bom. São pedaços de poesia e tem páginas que você vai se deparar com algumas linhas, mas são linhas assim tão enxutas que você vai se encontrar nele. Eu leia. Foi um burburinho na época do lançamento desse livro, só dava ele nas redes e eu fiquei muito curiosa para ler, mas eu não lembro por que eu não li, enfim. Mas foi até bom, porque isso trouxe de volta que eu tenho que ter esse livro e ler esse livro, entendeu? Sim. Agora, qual é o teu escritor e a tua escritora favorita? Olha, eu gosto muito do Nicholas Sparks. Né, ali eu procurei ler muito dos livros dele, mas o meu favorito dele é o Querido John. Tipo assim, eu me enxerguei muito. Inicialmente eu até fiquei como todo mundo fica com raiva do autor quando lê, porque eu acho, assim como a maioria das pessoas, eu acho que o Nicholas, ele deve ter tido alguma perda muito brutal. Porque os livros dele são assim, você chora nos livros dele. Porque, né, nossa, eu fiquei com uma raiva dele no final do livro, para depois dizer, não, a premissa do livro não é essa. Ele mostra para você que você pode amar a pessoa e desejar algo bom, mas ela não vai ficar na sua vida. E que tá tudo bem também. E ele leva o leitor no submundo da dor. E eu li 2 livros dele, já tem muito tempo, e eu não gostei, porque é uma narrativa muito intensa, mas é uma intensa negativa. Você não suspira, você não tem aquele enredo que você tá... Não, ele te joga num limbo de dor ali, e você que se vire, entendeu? Você tá sozinho. Tá sozinho, exatamente. Cara, é uma loucura. Aí depois eu parei de ler, porque eu passei a achar ele muito chato. E começou a publicar vários outros livros. E as leitoras sofrendo nas redes sociais por causa dele, dos livros dele. E diz que a Cole Rover também é assim, né? Sim. Joga ali no limbo da dor e você que se vire. Eu comprei o box dela, mas ainda não consegui ler. Eu li alguns anos atrás 2, eu gostei bastante, mas parece que ela aprimorou a escrita,
e veio lascando nas histórias. São escritores que têm muito público, né? Exatamente para dar do drama. Os caras conseguem ali prender o teu leitor naquele drama cheio de dilemas e nananã. É punk. É punk. Agora, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos. São 7 perguntas. Você não pensa, tá? Você só responde. Tá. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Saio correndo. Muito bem. Me diz uma coisa, quem quiser comprar teu livro, ler o teu livro ou os teus livros, aonde eles estão à venda, como que o leitor consegue? Ó, o e-book ele está disponível no Amazon. Então, você comprava, ele automaticamente ia aparecer no seu Kindle. Mas, para quem gosta de ler o físico, eu disponibilizei ele pelo Clube de Autores. Então, o físico ele tem lá no Clube de Autores também. E os outros também? Os outros também. Apenas, como o último eu ainda estou escrevendo, né? Então, o povo vai ter que esperar eu criar vergonha e publicar. Mas todos os outros, eles têm tanto o físico quanto o e-book. No Amazon e no Clube de Autores. Muito bem. No Kindle ilimitado, para quem quiser. Qual é o teu Instagram? Para quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho, trocar uma ideia. É Marciana M. Lima. Só me seguir. Marciana M. Lima. M. Lima. Eu vou marcar a autora aqui no Instagram, então já corre lá, já segue ela para acompanhar um trabalho, para trocar uma ideia, ver a próxima publicação, os outros livros, enfim. A autora tem muito material bom, tá, gente? Maravilha! Lembrando que essa live pode ser assistida no Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já segue, já se inscreve para acompanhar as lives e todo o material que é gerado diariamente. Marciana, querida, que delícia bater papo com você, conversar com você, conhecer o seu trabalho. A Tásia está falando aqui, já estou seguindo já. Beijo, Tásia. Conhecer o seu trabalho, bater esse papo. Que bom que você topou vir no projeto. Eu quero muito te agradecer, desejar todo o sucesso do mundo e que você continue nessa sua trajetória de escrita. Eu quero ler mais coisas suas e ver mais coisas suas. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. Foi um prazer participar. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Amei estar aqui e espero por uma próxima. Volte quando quiser, querida. Muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 10 horas da noite. Muito bate-papo e muita gente ainda vai passar por aqui até o dia 11. Tá bom? Beijo. Marciana, querida, beijo. Beijo.